Hello, hello everybody, welcome back. Teacher Bianca por aqui, hoje para falarmos de um tempo verbal que a gente usa muito, muito, muito. Depois que a gente aprende esse tempo verbal, a gente usa mais ainda. E enquanto a gente não aprende, a gente quer aprender a usar, que é o Simple Past. Simple Past, pessoal, nós já falamos de Simple Past do verb to be. Então, nesse vídeo que vai mostrar aí no card, se não aparecer aí no card aí em cima na tela, eu vou deixar o link na descrição do nosso vídeo sobre verb to be. Lá nós falamos sobre o verb to be no passado, tá? Que também é simple past. Aqui nós vamos falar sobre o simple past, como que a gente utiliza com outros verbinhos, com todos os outros, tá bom, pessoal? Só o verb to be que é diferente. Hoje nós vamos aprender o Simple Past para todos os outros verbinhos, certo? Mas para começo de conversa, eu preciso te dizer que nós usamos o Simple Past basicamente para falar de ações que começaram e terminaram no passado, tá? Normalmente as palavras yesterday ou last year, last week ou ago, 1 week ago, 1 month ago. Quando elas aparecerem, normalmente você vai usar o simple past, tá? Mesmo que quando elas não aparecerem, se a ideia delas estiver implícita, use o simple past, ok? Vou trazer 2 exemplos aqui de simple past só para você refrescar a sua memória aí do que a gente está falando. Então olha aqui, ó. Yesterday I woke up at 7 a.m. Então ontem eu acordei às 7 da manhã. Olha só esse verbinho woke up. Woke up é o passado do verbo wake up. Wake up é a forma básica, base form. Woke up é a forma simple past. The concert ended at midnight. Olha lá, o concerto terminou à meia-noite. Então, ended é o verbo end no simple past, na forma simple past, ended. Quando que a gente vai usar esse ed no final do verbo, como end, ended? E como que a gente vai saber que o verbo ele troca, ele muda de carinha, né? Então, wake up virou woke up. Nós vamos falar sobre isso nessa aula também daqui a pouco. Então você viu aí que os verbos estão no passado, então junto com as palavrinhas, né, nesse caso da frase que a gente utilizou aí, yesterday, eles nos ajudam a entender que a frase está no passado. Então você já sabe que os verbos eles mudam para um tempo passado quando a gente quer escrever ou dizer frases que estão no passado. Então, embora a gente tenha começado aí com essas 2 frases que estão na afirmativa, eu quero dar sequência aqui falando primeiro sobre questions, sobre perguntas, como que a gente faz perguntas no simple past com outros verbos. Não estamos falando aqui de verb to be, tá bom, pessoal? Só para relembrar. Nós vamos utilizar o que a gente chama em inglês de auxiliary verbs, que são os verbos auxiliares. São palavrinhas que elas não têm tradução nenhuma, elas só estão lá para mostrar qual é o tempo verbal que a gente está trabalhando, que a gente está querendo dizer. No caso do simple past, o auxiliary verb que a gente utiliza é o did. Did. Então a gente utiliza did quando a gente quer fazer perguntas, e a gente utiliza did para todas as pessoas. Olha que bom. A gente usa o did para I, para he, she, it, para you, tanto no singular quanto no plural, para we e também para they. Então, sempre que eu quiser fazer uma pergunta, nós vamos começar essa perguntinha com did, se for uma pergunta que a resposta é sim ou não, certo? Depois a gente vê os outros casos. E a gente tem também a negativa do did, que é o did not ou didn't. Então, quando a gente quiser usar na negativa ou fazer uma pergunta na negativa também é possível, a gente vai usar o didn't. Vamos ver alguns exemplos. Did Mary go to the park? Então, se eu estou perguntando, a Mary foi ao parque? Go é o verbo ir, certo? Só que como nós estamos falando no passado, a gente tem que usar o did. Então, a Mary foi ao parque? Did Mary go to the park? Então, eu começo a minha pergunta com o did.
Olha só mais um exemplo agora com they. Eles viajaram no mês passado? Como que eu sei que aqui a pergunta é eles viajaram, né, no passado? Além do last month, que já me indica que é passado, eu tenho que colocar o did aí na frente. Então, sempre que eu fizer uma pergunta no simple past, vamos colocar o did antes do pronome ou do nome. A pessoa, they, I, he, she, it, ok? Então, olha lá. Did they travel last month? Na hora da gente dar a resposta curta, vamos lá para a nossa primeira pergunta. Did Mary go to the park? A gente vai usar o auxiliary verb também. Yes, she did. Resposta afirmativa. No, she didn't. Resposta negativa. Então, sim, ela foi. Não, ela não foi. Então, para as respostas curtas, eu mantenho aí o did na afirmativa e o didn't na negativa. Vamos para o nosso próximo exemplo. Did they travel last month? Resposta curta: Yes, they did. Resposta curta negativa: No, they didn't. Agora, na hora que eu vou dar a resposta longa, afirmativa e apenas na afirmativa, eu não vou usar o did. Eu vou transformar o verbo principal da frase, que aqui no caso da Mary é o verbo go, vou transformá-lo em simple past. Então, yes, she went to the park. Então, o verbinho go, no passado, ele vira went. Ele é um verbo irregular. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre verbos regulares e irregulares, mas os irregulares eles mudam bastante. O go muda para went. Lá no nosso primeiro exemplo, lembra? I woke up at 7 a.m. Woke up também é um verbo irregular. O verbo, na verdade, é wake up, que como ele é irregular, ele muda e ele passa para woke up, ok? Então, na hora de dar resposta afirmativa, longa, resposta completa, e não precisa ser só uma resposta, pode ser uma frase, tá? Não precisa ser uma resposta de uma pergunta. Então, uma frase na afirmativa, eu preciso mudar o verbinho. So, yes, she went to the park. Na negativa, não, pessoal. Se eu mantiver o didn't, e eu devo manter o didn't, eu não mudo o verbo, eu mantenho o verbo na forma básica, go. Então, a forma longa, no, she didn't go to the park. No nosso segundo exemplo, did they travel last month? Olha o verbo principal da frase, travel. Travel, nós vamos ver que é um verbo regular. Então, a gente só coloca ed no final dele para transformá-lo num verbo regular. Então, na hora de eu responder a afirmativa, eu vou tirar o did e vou transformar travel em traveled. Traveled. Então, a resposta longa afirmativa vira yes, they traveled last month. Na resposta longa, eu já tenho didn't para me indicar que é passado. Então, eu mantenho travel como travel. No, they didn't travel last month. Enjoying this video? So remember to like it, share, comment, and subscribe to our channel. Falando sobre verbos regulares e irregulares, em inglês, pessoal, não tem regra, tá? A gente precisa meio que memorizar alguns verbinhos, tá? Aqueles verbos que a gente usa bastante no nosso dia a dia ficam mais fáceis de memorizar e eu recomendo que você comece por eles. Eu coloquei alguns aqui na nossa tela para vocês verem, tá bom? Mas o que é regra aqui é que os verbos regulares, eles sempre vão terminar em ed. A gente vai colocar ed no finalzinho deles. É, Normalmente a gente não pronuncia esse "e", tá bom? Eu vou colocar aqui o nativo, pronunciando esses verbinhos para vocês, fazerem o exercício de repetição, e vocês vão perceber que normalmente este "e", desse "ed" que a gente acrescenta no final, ele não é pronunciado, apenas em alguns casos que a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Mas vocês prestem atenção na hora de fazerem os exercícios de repetição de vocês, ok?
E vocês têm aí também uma lista dos verbos irregulares. Os irregulares exigem ainda um pouquinho mais de atenção, porque a gente também precisa memorizar, eles mudam um pouquinho, né. Alguns seguem um certo padrão, mas todos eles mudam um pouquinho aí na forma do simple past. Listas com mais verbos irregulares vocês encontram em qualquer lugar na internet, pessoal, é só digitar no Google, "list of irregular verbs", e vocês vão ter aí listas completíssimas online de verbos irregulares. Vamos agora praticar um pouquinho de pronúncia e aproveita também já para memorizar esses verbos que eu coloquei aí, que são verbos que a gente usa bastante. So let's listen and repeat. Asked, called, cleaned, closed, cooked, danced, enjoyed, finished, helped, learned, liked, listened, lived, looked, needed, opened, played, started, stayed, wanted, came, did, drank, ate, got, gave, went, had, made, ran, said, saw, sang, slept, spoke, took, thought, understood, woke, wrote. Excelente, pessoal. No finalzinho do vídeo vamos colocar aí mais frases para vocês poderem praticar a pronúncia de vocês, frases completas, ok? Perguntas, afirmativas e negativas para você fazer seu exercício de pronúncia, de repetição. Mas antes disso, só para a gente fechar, vocês sabem que frases que começam com ou perguntas que começam com auxiliary verbs, elas são perguntas yes or no, ou seja, a gente as responde com sim ou não, certo? Mas a gente também pode ter perguntas aí que a gente chama de WH questions, certo? Que são aquelas perguntas que a gente com aquelas palavrinhas que começam com WH. Então, por exemplo, what, why, which, who, when, where. São todas WH words que formam perguntas, WH questions. E quando a gente tem também perguntas com how, né? Como, how, ou how often, how old, how much, how many. São perguntas que quando a gente faz, a gente não responde com sim ou não, né. Então se eu perguntar assim para você: "O que você fez ontem?", você vai me responder sim ou não? Não, você vai me responder o que você fez ontem, certo? Então isso também pode acontecer aqui na hora que a gente for perguntar em inglês, e aí o did ele vem logo em seguida da WH word ou da how, da expressão how, certo? Então, por exemplo, what did you do yesterday? Então, o que você fez ontem? What did you do yesterday? E aí a gente pode responder. Se na perguntinha tem did, a gente tem que responder no passado. Então, por exemplo, I bought a new cell phone. Eu comprei um novo celular. Bought é o passado do verbinho buy. I bought a new cell phone. Agora um exemplo com how. How long? How long indica duração, certo? Então, por exemplo, how long did you stay there? Então, por quanto tempo você ficou lá? How long did you stay there? Então, stay é um verbo regular, é só a gente colocar ed no final. I stayed there for 10 minutes. Eu fiquei lá por 10 minutos. Então, how long did? Então, logo depois da expressão how long, a gente já coloca o did para indicar que a nossa pergunta foi feita ou está sendo feita no passado. Certo, pessoal? Então é isso aí. Vamos agora para o nosso exercício de repetição e aproveita para estudar essas frases também. Tenta repetir, memorizando os verbinhos que você estudou, dá uma olhadinha nas palavrinhas que você não conhece e aproveita o exercício.
He asked for help. He didn't ask for help. Did he ask for help? Yes, he did. Yes, he asked for help. No, he didn't. No, he didn't ask for help. I called you yesterday. I didn't call you yesterday. Did I call you yesterday? Yes, you did. Yes, you called me yesterday. No, you didn't. No, you didn't call me yesterday. They cooked dinner. They didn't cook dinner. Did they cook dinner? Yes, they did. Yes, they cooked dinner. No, they didn't. No, they didn't cook dinner. She saw a good movie. She didn't see a good movie. Did she see a good movie? Yes, she did. Yes, she saw a good movie. No, she didn't. No, she didn't see a good movie. Bob wrote an email. Bob didn't write an email. Did Bob write an email? Yes, he did. Yes, Bob wrote an email. No, he didn't. No, Bob didn't write an email. Where did you have lunch? I had lunch at the mall. Who did he meet last weekend? He met his girlfriend. How did you say that? I said that very slowly. How often did we drive? You drove every day. Well done! You have just taken another step towards fluency. If this exercise helped you, like it, comment, and share the video. Remember to subscribe to our channel to have access to lots of content that will help you speak English more quickly.